Olá, investidor. Bitcoin volta a tocar os 99 mil e volta a estar próximo dos 100 mil dólares. França resolve taxar lucros não realizados em BTC. Vladimir Putin se unindo a Trump no quesito Bitcoin. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, que se inscrevesse em nosso canal, que ativasse o sininho, que deixassem os comentários aqui embaixo, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal, tá? E para quem tem dúvida ainda de como investir em Bitcoin, eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo mais completo do YouTube ensinando vocês desde a comprar, a aportar capital, a abrir sua conta na Binance, que é uma das corretoras ou de uma das exchanges mais seguras do mundo, tá? Tudo ensinadinho, como você comprar, como vender, como aportar, como retirar dinheiro, tá? O link vai ficar aqui, eu recomendo que vocês assistam, espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, tá bom? Para quem ainda tem dúvida, né, desse universo tão fantástico e tão lucrativo que é o cripto. Antes de mais nada, como todos sabem, vamos falar primeiramente de notícias, depois a gente vai para o gráfico, tá? Eu separei algumas notícias que eu achei interessante. A primeira é essa que já está na tela de vocês, que é a da Binance, tá? O governo da França introduz imposto sobre ganhos de capitais ainda não realizados em Bitcoin. Como todos sabem, não só a França, mas se eu não me engano, uns meses atrás a Noruega também veio com essa mesma proposta. E qual a ideia da França, tá? A ideia da França é tributar, mesmo aquele Bitcoin que não foi vendido ainda, ou seja, que a pessoa que detém ele, né, que o detentor ainda não vendeu, mas que comprou e que está no lucro, a ideia deles é tributar esse lucro, ainda que não executado ainda. Olha que loucura, né? A França é um país que se junta à Noruega, né, essa ideia de tributar o Bitcoin, né, essa mudança tributária, né, pelo menos que o governo francês procura adotar, é porque ele está com uma política agora de, teoricamente, tributar riquezas improdutíveis, né, na cabeça dele, na cabeça do legislador francês, pelo Bitcoin ser um ativo, né, ser um ativo que tem valor, um ativo que é negociável e ele é um ativo que não produz riqueza, eles entendem que esses ativos tendem a ser tributados, tá? Tanto é que essa proposta ela visa não só tributar o Bitcoin, mas outros itens como jatos particulares, iates, carros de luxo e agora o Bitcoin também, né? Isso não é uma matéria positiva pro Bitcoin, afinal de contas isso pode fazer com que algumas pessoas, né? Claro que não todas, mas muitas pessoas comecem como é que eu posso dizer, a mediar melhor, né, a expectativa de comprar ou não Bitcoin. Então eu vejo isso como uma matéria negativa, né? A matéria é de ontem, né? Mas nada que abalou o mercado, tanto que o Bitcoin hoje subiu bastante, né? Mas é algo que preocupa, porque afinal de contas, se a União Europeia passar a adotar essa medida, os países como a Alemanha, como a Suíça, isso daí ficaria ruim para o cenário do Bitcoin na União Europeia, tá? Mas em contrapartida a isso, tá? Um outro país ali da Europa, né, um pouquinho mais para o leste europeu, e não só qualquer país, um país que, pelo menos na questão ideológica, rivaliza muito com os Estados Unidos, que é a Rússia, né? E hoje, né, hoje de tarde, saiu essa notícia muito interessante aqui envolvendo o Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia, né, onde numa conferência, né, para investimentos em Moscou, a frase, né, que marcou o dia de hoje, eu peço até perdão para os amigos, eu não estou conseguindo fechar isso daqui, tá? Allow all sections, aí, mas foi essa matéria, tá, onde o Putin falou, tá, em uma conferência para investidores em Moscou, quem poderá parar o Bitcoin, tá? Para quem não sabe, o Putin, ele é bem alinhado com o Donald Trump, né? Nas eleições passadas houve até alguns burburinhos aí de que o próprio Vladimir Putin, de que o próprio governo russo ajudou o Donald Trump a se eleger nos Estados Unidos da América. Para quem lembra da última gestão Trump, ele e o Putin eram bem próximos, tá? E o Putin agora se alinhando com a política do Donald Trump também, que é de tornar o Bitcoin um ativo, né? O Trump querendo fazer com que o Bitcoin não só seja um ativo mais popular, mas ele quer tornar a América uma casa, né, vamos falar assim, um país friendly para Bitcoin. Não só isso, ele quer tornar reservas internacionais em Bitcoin, né, e quer incentivar para que empresas que busquem minerar Bitcoin se estabeleçam nos Estados Unidos da América. A gente vê agora o
Putin, né, que é alinhado com o Trump com essas ideias bem pró-cripto, né, o que isso daqui tende a ser muito bom, afinal de contas a Rússia tem uma grande influência ali no leste europeu, pelo menos naqueles países que continuaram bem próximos ali à Rússia, como Bielorrússia, Sérvia, Cazaquistão também é bem alinhado, então é uma política que pode se expandir mais para o leste asiático, ali para a Eurásia, e pode fazer com que o Bitcoin bombe ainda mais, tá? Para quem não sabe, outro dado interessante, a Rússia é uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, tá? E isso daí reforça aquilo que eu já falei, sabe? O Bitcoin ele é um ativo que ele tá rompendo fronteiras, afinal de contas, de um lado a gente tem o capitalismo, né, teoricamente, Estados Unidos, de outro lado a gente tem um socialismo, onde a gente vê Rússia, China, com sede de deter Bitcoin, de fazer políticas pró-Bitcoin. Então isso tudo mostra o quanto o Bitcoin ele rompe em barreiras ideológicas, barreiras de filosofia monetária, e se você ainda não investe em Bitcoin, eu acho que você está perdendo seu tempo, tá? E se você está gostando do vídeo até aqui, eu gostaria de pedir novamente que se inscrevesse no nosso canal, que curtisse e que comentasse, tá? Para quem não sabe, a Rússia também é uma das maiores, uma das maiores adotadoras de Bitcoin no mundo, tá? Ela é a sétima no ranking, né? Para vocês terem ideia, o Brasil, que tem muitas pessoas que gostam de Bitcoin, como os gringos falam, Bitcoiners, né? E a gente é só o 10º, tá? A Rússia é o 7º e ainda é o país que mais mineira Bitcoin. Então a gente vê o quanto essas falas do Putin pode fazer com que o preço de Bitcoin e a liquidez aumente ainda mais. Agora que a gente já falou das notícias, vamos falar do gráfico, tá? Vamos começar falando do S&P 500, que como todo mundo sabe, ele é um motor aí do Bitcoin, o S&P 500 que está extremamente forte, né? Desde que rompeu esse topo histórico aqui na casa dos 6 mil pontos, 6.010, ele não parou de subir, ó. A gente viu esse rompimento, ainda comentei com vocês que esse candle fechado na máxima, ele não seria talvez uma correção, mas uma consolidação para uma posterior continuação da alta, foi exatamente o que ele fez. A gente viu um gap de fuga aqui, outro gap de fuga, né, entre o dia 29 e o dia 2, né, que foi no final de semana, na segunda-feira já abriu com esse gap. A gente viu um gap hoje também, tá? Um gap muito forte que fez com que o S&P 500 chegasse em topo histórico de novo, lá na casa dos 6.086, o que é muito bom porque a gente sabe que quando a liquidez do S&P tá grande, a liquidez da renda variável no mundo inteiro toma a mesma direção. E Bitcoin não foi diferente, tá? Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeos, 2 dias, né? A gente comentou bastante sobre essa questão aqui de o Bitcoin ter rompido esse topo anterior, né, um topo que foi feito lá no dia 13 de novembro, ter feito esse 9.1 com uma barra elefante muito forte, logo depois ele consolidou, ele fez ontem um candle pavio, né, bem aqui na média móvel de 9, e agora a gente vê essa expansão de volatilidade muito forte, que não só foi forte, como levou o Bitcoin lá para casa de 99 mil dólares de novo, tá? Quando a gente analisa uma hora, isso fica bem bonito, olha só como ele subiu, tá? Tinha toda essa região de consolidação aqui dos últimos dias, né? Mas ele rompeu essa região de maneira muito forte. Bitcoin, o problema é que ele rompeu e desrompeu com esse candle vermelho, né? O que, pelo menos para características normais de análise técnica, é o que traria o preço, pelo menos nessa região. Mas eu reforço a ideia de que se o preço romper esse candle vermelho, isso daqui pode ser um indicador de mais alta que vai levar o Bitcoin, quem sabe, para romper os 100 mil pontos, tá? Para ver entradas agora, eu não acho interessante, porque já passou. Quando a gente olha pelo diário, a entrada principal foi pela ruptura do 9.1. Lembrando que os vídeos não são para indicação de compra ou venda, tá, pessoal? É de caráter educativo, tá? Mas a entrada ideal era na superação desse candle, que foi ativado no dia 29, né? E agora Bitcoin tá aí. Quem tá dentro é uma boa, quem não tá é um pouco complexo de falar ainda, afinal de contas ele tá no semanal, tá um pouco esticado, tá fazendo esse enforcado, né? A ruptura dessa máxima aqui, ó, da semana anterior, que inclusive ele rompeu hoje, né? Ativaria essa barra vermelha ignorada, né? O que poderia levar o Bitcoin para muito mais além do que ele já está, né? Para pelo menos fazendo com que a amplitude dessa barra fosse dobrada. Então, esse movimento de Bitcoin de hoje, a gente pode ver, se ele se cumprir, ver o Bitcoin primeiro na casa dos 107 mil, depois na casa dos 116. Então, é comprador, o problema tá um pouquinho longe da média móvel ainda, né? Tá um pouquinho longe da última resistência. Para quem tá dentro, eu
eu recomendo que fique para quem está fora. É um pouco complexo entrar agora depois de todo esse movimento. Se não entrou pelo 9.1 que foi alertado, eu acho um pouquinho difícil, tá? Entrar de novo. Para quem entraria pela entrada do 1 hora, tá? A ruptura desse topo anterior também daria entrada, né? Pelo menos pela análise técnica clássica. A gente vê que esse candle rompeu, talvez o rompimento desse candle grande, para quem espera uma outra retomada aí, seja uma boa, né, com stop lá embaixo, lá no fundo prévio, tá? Pelo menos é o que a análise técnica clássica indicaria, tá? Depois de Bitcoin, vamos falar um pouquinho sobre Ethereum. Ethereum que nas últimas horas aí fez uma subida muito forte, né? O candle de ontem foi fortíssimo. Olha o candle de ontem, que bonito. Não chegou nem a tocar a região de topo anterior, né? No próprio candle de hoje, ele já fez essa barra muito forte. Isso daqui pode ser até um prelúdio de que o Bitcoin venha a subir, afinal de contas, venha a romper os 100 mil. Afinal de contas, a gente está vendo essa liquidez muito forte entrar em Bitcoin, entrar em Ethereum, tá? Para quem entrou na ruptura desse candle aqui, foi uma entrada muito bonita. Com alvo, primeiramente, para... Vamos colocar os alvos aqui, tá? O primeiro alvo já foi atingido, tá? O próximo alvo seria lá na região de 4.400, ou seja, renovando não, né? Próximo ao topo histórico, mas para isso a gente precisa esperar. Agora já tá um pouquinho longe, já tá um pouquinho esticado, né? Mas foi uma entrada muito bonita. Para quem acredita numa alta, a superação desse candle aqui também seria uma entrada. O problema é que no semanal ele está longe das médias móveis, não só isso, ele está se aproximando de 2 topos anteriores, então torna o Ethereum até mais complexo de operar e de entrar do que o próprio Bitcoin, tá? XRP que foi uma das criptos que aumentaram o seu market cap de maneira muito poderosa nesses últimos dias, né? Tá fechando agora com uma estrela cadente. Essa estrela cadente, se ela fosse vermelha, ela seria um padrão de baixa ainda mais forte, mas isso é no semanal, né? No semanal a gente ainda tem alguns dias para fechar o semanal. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que são 2 dias de correção, né? Foi aquela alta muito forte, agora 2 dias de correção. O preço chegando nessa região aqui de média móvel, nessa região de topo anterior rompido, seriam pontos muito legais para a gente ver o retorno do preço para ele retomar essa alta, na verdade, né? Então são 2 regiões muito interessantes de a gente esperar por XRP, tá? Acho que é uma boa a gente aguardar nesse ponto aí a retomada do preço em XRP também, tá? Ontem não, né? No último vídeo que a gente fez, eu cheguei a falar sobre 3 criptomoedas. Vamos ver como é que elas estão, tá? Eu trouxe 3 criptomoedas que teriam potencial de subida aí de pelo menos 100%, né? Então vamos ver uma delas que seria a WIF. Vamos ver como ela andou. O WIF, ó, como eu falei para vocês, ela estava repousando, né, sobre o topo anterior no gráfico semanal. Ela tinha uma forte tendência aí de prosseguir com a alta, né? Comentei sobre esse 9.1 que seria muito bom a entrada, até deixei aqui marcado. A gente viu que o preço ele não evoluiu, mas para quem está dentro vale a pena esperar, tá? O IF tem a possibilidade de chegar lá nos 4,87, tá? Para vocês terem ideia, ela tá cotada a 3 e pouco, é uma alta agora de mais de 80%, então para quem acredita nesse ativo, é uma boa possibilidade. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Mas é uma possibilidade alta aí de 80%, é bem interessante a gente ficar de olho. Outra moeda que a gente comentou também foi a Flock. Flock USD também tem na Binance, tá? Para quem pretende aí. Ela repousou em cima de um topo anterior muito bonito. Deixou esse 9.1, a gente falou da superação desse candle, seria, né, a entrada. Ela foi lá, ela violou o candle, ela deu entrada, mas ela continua consolidada aqui. Eu imagino que se o Bitcoin realmente for andar, depois todas essas altcoins tendem a andar também, tá? Tem um delay aí entre o movimento de Bitcoin para o movimento das outras moedas, tá? Mas por enquanto nada a falar. Pelo gráfico de 1 hora, quando a gente analisa, a gente vê a bagunça que o preço fez, né? Ó, afinal de contas, a expectativa de alta era aqui, ele violou com um candle, logo depois que ele violou, ele caiu, ele não voltou a subir, mas não perdeu esse fundo anterior, ou seja, tá no páreo ainda, né? Flock que pode
pode sair dos 23 e ir lá pro topo histórico de Flock, que tá na casa dos... Tá na casa dos 34, tá? É uma alta de quase 100% também. É uma alta de 80%, né? Na verdade, a WIF, que seria uma alta de praticamente 100%. E a outra que a gente comentou também foi a FET, tá? A FET... A FET, ó, a gente comentou dela. Pelo diário, eu havia falado, né? Que ela estava rompendo esse topo no diário. Logo depois disso, ela fez, ó, ela até fez aquele movimento que a gente desenhou. Eu vou deixar o vídeo aqui o último vídeo que a gente fez para vocês verem que isso aqui eu não tinha eu só tinha desenhado isso daqui, a gente não tinha o preço fazendo isso, e o preço fez exatamente o que a gente esperou, tá? Para quem entrou, tá muito bem como tá, foi a que deslanchou melhor, lembrando que FET, tá? O topo histórico dela foi lá na casa dos... O topo histórico dela tá lá na casa dos 3,49, tá? A entrada foi no 1,80, ou seja, ela pode subir mais de 100%, tá? E esse movimento foi muito bonito. Numa hora mostra muito bem o quanto ele andou, tá? Para quem acredita nesse ativo é esperar. Se Bitcoin andar, com certeza ela vai andar ainda mais, tá bom? Bem, amigos, o vídeo de hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todos por terem ficado até aqui. Novamente pedir para que se inscrevam em nosso canal, tá? Na verdade, curtam o vídeo, se inscrevam em nosso canal, deixe o seu comentário, tá? E qualquer dúvida, qualquer dica que vocês deixarem, recomendação, deixa nos nossos comentários, porque ajuda demais, tá? No nosso desenvolvimento e na divulgação do canal também, tá? Muito obrigado e até a próxima.